O relatório de atribuição de conversão mede a eficácia de todos os pontos de contato que levaram à conversão de um cliente. As informações apresentadas nesse relatório utilizam o método de atribuição de último toque. Isso significa que exibiremos o último ponto de contato que convenceu o cliente a converter. Esse relatório pode ajudar você a medir as atividades no final do funil, identificar os caminhos para o sucesso e moldar suas estratégias de marketing. E um ponto importante é que esse relatório faz parte do recurso de atribuição da ActiveCampaign. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo completo sobre essa funcionalidade, a atribuição e a conversão. Eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo antes de assistir esse do relatório. Vamos para a prática? Estou aqui na minha conta teste ActiveCampaign e vou entrar no menu Relatórios. E dentro do menu Relatórios, vou acessar o relatório Atribuição de Conversão. Para começar, a gente tem alguns filtros no topo do relatório. O primeiro filtro é o filtro de conversão. Aqui eu posso escolher uma conversão específica que eu tenho cadastrada na minha conta para ver os dados relacionados a essa conversão, ou posso deixar todas as conversões. Assim, esse relatório puxará dados de todas as conversões cadastradas na conta. Nós podemos sempre atribuir um valor à conversão, em reais ou outra moeda. Então, aqui no filtro, temos a opção de ver os dados em contagem, ou seja, em número absoluto, ou em valor, em reais, por exemplo. Além disso, podemos filtrar a data de conversão. Por padrão, ele vem aqui últimos 7 dias, mas posso escolher últimos 30 dias, somente hoje, ou um intervalo personalizado. Além disso, temos a opção de filtrar a janela de atribuição. Então, percebam, temos a data da conversão especificamente e também a janela de atribuição. E aqui temos algumas opções, como 7 dias, 14 e até 1 ano. Agora eu vou te mostrar os dados que a gente pode ver nesse relatório. Lembrando que essa é uma conta teste, tá? Então, conversão do período atual, ou seja, nesse filtro que eu fiz de data de conversão dos últimos 7 dias, nesse caso, quantas conversões aconteceram? No caso dessa conta teste, foram 34 conversões. Agora, quantas conversões aconteceram no período anterior? Ele mostra aqui no topo, o período anterior são os 7 dias anteriores a esses. Então, nessa conta teste não teve nenhuma conversão nesse período anterior. E aí ele mostra a porcentagem de alteração da conversão. Aqui nesse caso foi 0%. O gráfico fonte de atribuição ao longo do tempo mostra a contagem ou valor para fontes específicas que levaram a uma conversão. Os dados exibidos nesse gráfico dependem da opção selecionada ali no filtro Medir. Então, nesse primeiro gráfico, podemos ver a conversão no período atual e aqui na legenda ele me mostra. No caso dessa conta teste, temos algumas fontes de atribuição. Temos Facebook, Instagram, No Touchpoint e site. Aqui é importante falar que o No Touchpoint, ou sem ponto de contato, significa que não houve um ponto de contato rastreável antes da conversão. Isso pode ocorrer quando uma conversão acontece sem o rastreamento do site estar ativado ou quando os parâmetros do TN estão faltando nos seus links. Ele pegou o período que eu selecionei, de 7 dias. Então, consigo ver do dia 3 de dezembro, aqui é o primeiro dia, até o dia 10 de dezembro, que é o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Percebam que nesse caso da minha conta, as 34 conversões aconteceram hoje e ontem. Então, 24 ontem e 10 hoje. E aí, ele separa por fonte de atribuição, que é o objetivo desse gráfico aqui. Então, no dia de ontem, 6 fontes de atribuição foram Facebook, 16 foram Instagram e 2 foram site. E no dia de hoje, 5 foi Facebook e 5 foi site. Esse gráfico, principais conversões, mostra todas as conversões de alto desempenho que ocorreram durante os períodos atuais e anteriores. O período atual é definido pelo que você selecionou para o prazo da data de conversão. E os dados que você vai ver nesse gráfico dependem da opção que você selecionou lá no filtro, se foi contagem ou medir. No caso dessa conta teste, as duas principais conversões que aconteceram nesse período foi comprou o produto da categoria sapato e comprou o produto X. Aqui, como não teve nenhuma conversão no período anterior, tá zerado aqui do ladinho.
Mas então ele me mostra, comprou o produto na categoria sapatos, essa conversão aconteceu 18 vezes nesse período. E comprou o produto X aconteceu 16 vezes nesse período. Vamos dar uma olhada agora nos próximos dados. Aqui em origem e meio, você verá uma tabela com a contagem e percentual de cada conversão que ocorreu durante o período selecionado. A fonte listada nessa tabela é a última fonte com as quais o indivíduo interagiu antes de converter. Então, podemos ver que a origem de UTM Instagram e o meio bio levou a conversão 16 vezes, ou seja, a porcentagem do total foi 47%. Agora, a fonte Facebook e o meio Ads levou a 11 conversões, 32%. Então, aqui ele faz essa combinação de origem e meio. Esse é um gráfico muito utilizado, que é o touch points que levaram a uma conversão. Nesse gráfico, você consegue ver os 3 touch points anteriores à conversão e consegue ter uma ideia das origens, das fontes de atribuição que levaram a uma conversão. Então, aqui, nesse período, 2 conversões aconteceram, como vocês viram. A conversão comprou o produto da categoria sapatos e comprou o produto X. Então, passando o mouse nesse gráfico, eu consigo ver rapidamente que tiveram 11 touch points na fonte Facebook, logo antes da conversão comprou o produto na categoria sapatos. E desses 11 touch points, todos os 11 vieram também de Facebook. Também consigo ver que a conversão comprou o produto X teve o touch point anterior, os 16 contatos, na fonte Instagram. Mais um exemplo aqui é o site. Consigo ver que 6 pessoas aqui vieram da fonte site, passaram pela fonte site novamente, e novamente site, e todas elas foram para a conversão aqui de cima, de comprou o produto da categoria sapato. Eu posso ver tudo isso destrinchado aqui embaixo. Essa tabela de dados da atribuição da conversão divide os dados de conversão em um nível mais granular. Os dados exibidos estarão dentro do intervalo de tempo definido, e aqui você verá cada ocorrência de suas conversões, quando essas conversões aconteceram e os contatos individuais convertidos. E para finalizar, temos a distribuição de origem. Esse gráfico distribuição da origem permite que você veja rapidamente quais fontes levaram ao maior número de conversões. As fontes e suas porcentagens aqui serão as mesmas da coluna porcentagem total, que eu mostrei antes aqui em origem e meio. Então consigo, passando o mouse aqui em cima, ver que a parte verde simboliza Instagram, que corresponde a 47% das origens da fonte antes das conversões. Então, foi 47% Instagram, 32% Facebook e aqui 20% site. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como utilizar o relatório de atribuição de conversão. Se você tiver qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu te respondo. E até o próximo vídeo.